Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho, nós do canal Comando Semente da Luz. Estamos de volta hoje, dia 13 de março, perdão, dia 13 de abril de 2026. Palestra número 13. Não coloquei no dia 13 de propósito, ela seria uma palestra para o dia 10. Não me foi possível postar, gravar e postar nesse dia. Estou gravando e vou postar ainda hoje, nesse dia que você assiste. Falaremos sobre os vícios. Para tanto, vamos focar aqui na mente, no coração, pineal, chama trina, para darmos início à nossa etapa de respiração, meditação e ancoramento. Em breve eu vou estar abrindo mão desse fone. Eu já fiz uma vez com uma outra tentativa, acabei voltando para ele. E vou colocar um novo microfone para ver se melhora para vocês a qualidade do som. Então, quando isso acontecer, tenta falar para mim o que mudou, o que não mudou, se melhorou, se piorou, para que nós possamos tentar cada vez mais melhorar, otimizar o nosso canal. Inspire. Retenha o éter e o oxigênio que entra em você. Trabalhe na sua mente, sob o seu comando, toda a água que há no seu organismo, nos seus tijolinhos formadores, realizando o Ticum. É o ressignificar de você mesmo para o ressignificar da obra e do Criador. Colocando isso para dentro, você se potencializa a uma autocura, um autoperdão, uma plasmagem profunda. E ao colocar para fora, com força, use o diafragma e o períneo para expulsar de você, junto com o gás carbônico, todos aqueles elementos, energias, painéis que não pertencem mais a você nesta etapa da sua existência. E assim, vamos nos reunir com nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar. Com Rancor, Rukiná, Druxus, Sukalá, Mina, Kadisha, Vovó Maria Conga, Dom Tendrel 29, o Dragão da Água, Irmã Kiran. Vamos todos juntos a Adonesh, borda do Prata Vonal, de onde a Yotaquitã e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Omara, que é entregue inicialmente aos filhos paradisíacos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. E aí se destacam comandante Siriana, Astacherum, que manipulam essa energia, adaptam-na para cada um de nós e entregam a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, que fazem o mesmo, segundo a ótica do que eles visualizam como necessário para cada um de nós, codificando essa energia com a energia deles, entregando círculos concêntricos que se abrem à nossa volta, alocando-nos no centro dos círculos e ligados às nossas tronqueiras. Eles montam um mercado de proteção coletivo, uma redoma dourada que nos envolve a todos, entregando, então, a mesma energia aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que também fazem a mesma coisa, manipulam a energia e colocam codificações próprias que serão dadas a cada um de nós. Trazem esses seres, cearistas e trabalhadores, que também iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, aí já é algo bem particular, são passes, energizações, curas cósmicas, curas estelares,
cirurgias siderais, contatos, canalizações, abraços, sorrisos, e nos potencializam para que nós, no centro desses círculos, possamos montar o nosso próprio mercado de proteção local, individual, habilitando-nos a todos para irmos a Gaia, Pachamama, no número o quê? Solicitar lá do Sol central do planeta, aos 7 dragões Elohim Kumara, a extensão da energia telúrica e a extensão da energia do cristal orgânico astrastônio até as solas dos nossos pés. Tornozelos, joelhos e quadris, parando em todo o chakra básico, o Muladhara. Chakra que estudamos tanto na última palestra, 12, Constituição Centenária. E ele se liga ao corpo átmico, na tríade superior. De lá, vem a energia do Kundalini, que para no chakra básico, chakra raiz ou Muladhara, vibra, pulsa, cura, cria e ascende por dentro de nós, por dentro da coluna vertebral, da medula óssea, como duas serpentes douradas até o coração. No coração, liga o motor torus, a célula chamatrina ascende até a pineal, desencrustando essa glândula, ampliando os horizontes, abrindo nossa mente e estudando pelo chakra da coroa, fazendo crescer a nossa já enorme malha toroidal. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Harem. Harem. Harem, cara. Hare Hare. Hare Hare Om, cara. Assim é. Assim está feito. Palestra de vícios, que era para sexta-feira passada, não me foi possível realizá-la. Observe que, no fundo, apesar de ser um primeiro slide levemente mais escuro que a média, tem vários possíveis vícios, mais vícios físicos. Nós vamos ver os 4 possíveis tipos de vícios, segundo a nossa ótica, tá? E aí poderemos também estudar as possíveis causas, consequências, soluções que vão nos levar a resolver, sanar, equilibrar, diminuir ou não esses vícios. Quais são as causas básicas dos vícios? A palavra vício vem do latim vitium e equivale a um defeito, uma falha ou hábito negativo, que se repete. Também visto como medo de viver, que resulta em fuga psíquica. Então, muito interessante essas afirmações, que hoje a gente vai estudar alguns livros e autores que falam sobre as possibilidades de o que é o vício, o que causa, por que ocorre. Tanto que essa imagem é uma imagem forte que mostra assim, o que é o viciado, afinal. E aqui, infelizmente, o alcoólatra, o viciado é uma grande confusão. Tá? Sobre o primeiro que eu falei que ia citar, ó, o espírito Hamed foi um ser que esteve no planeta, foi no planeta psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, e ele trabalhou com essa lógica. E, segundo ele, viciados são os que esmorecem diante da vida e se refugiam na dependência de pessoas e de substâncias. Então, a gente não vicia somente em substância, a gente vicia em pessoas, segundo Hamed. Isso é muito importante que se veja, porque hoje, com a quantidade de fãs, de seguidores, de determinados gurus contemporâneos, nós vemos esses seres literalmente viciados. O que é hoje a devoção e a louvação cega, extrema, além de um grandíssimo vício? No livro Após a Tempestade, de Divaldo Pereira Franco, ditado pela maravilhosa Joana de Ângeles, as causas básicas dos vícios têm a ver com o fato do ser não fixar os valores morais, que são aqueles que dão resistência. E, além disso, possuir esse ser uma visão extremamente materialista em relação à existência.
Olha aqui, Joana, apresentando opções para que nós pensemos em relação aos vícios. Segundo a própria Joana, nesse mesmo livro, as consequências dos vícios são 3. A não resistência às pressões do meio externo. O que é o meio externo? A sociedade, a família, os amigos e tudo mais que pressionam. Percebam como as pessoas hoje se sentem pressionadas, se sentem cobradas por um padrão comportamental, por um padrão de vestuário, por um padrão de beleza física, rosto, corpo. Então, você é pressionado. E, ao não resistir a essas pressões, você pode se direcionar para um determinado ou mais tipos de vícios. Mas ela também aponta o desequilíbrio. Então, isso é uma consequência. E com relativa facilidade acontece esse desequilíbrio. Então, o primeiro, eu apontei que pode ser uma causa, mas também pode ser uma consequência, e é verdade. E aí, o que ela aponta como consequência maior? A fuga. A gente foge, as pessoas fogem das tarefas, dos trabalhos, dos estudos, dos projetos, e essa fuga é sempre justificada através dos diversos vícios que nós iremos estudar hoje. Aqui, ó, não resistência, desequilíbrio e fuga. São todos eles facilitadores para a atuação externa. É verdade. Mas temos parte ativa do processo. Não vamos culpar algo de fora. A gente tem uma tendência a culpar. E aí eu culpo a sociedade, a família, os amigos, a falta de emprego, a falta de oportunidade, e nunca me vejo como responsável por aquilo. E Joana vai além. Ela aponta a possível solução como sendo a educação. Ela aprofunda isso, a educação da humanidade, voltada para a escola educativa que ela denomina lar. Quantos lares hoje em dia estão desmoronando? Seres oriundos desses lares vão junto com esse desmoronamento e chegam ao vício. Eu aproveitei uma imagem para focar numa das coisas que eu mais procuro trabalhar hoje com os meus alunos, com os meus inscritos, com aqueles que assistem aquilo que eu falo palestra, que é o vício tecnológico, que é um dos tópicos de hoje. Um dos tipos de vício é o vício tecnológico. Nós temos seres assim como essa imagem, aos montes. E o problema, como eu vou ressaltar também num pedaço aqui do slide, adiante, não é o computador, não é a internet, não é o laptop, não é o celular. Eu estou aqui usando com vocês uma câmera, um laptop, um fone, uma luz, e isso não é o problema. O problema é o mau uso que eu faço disso. Nesse momento, estamos tentando oportunizar o conhecimento, tentando trocar ideias. Mas, muitas vezes, esses mesmos caminhos e outros são utilizados para algo não tão belo, não tão bom, não tão louvável. O primeiro tipo de vício é o vício físico. Esses vícios físicos são, teoricamente, os mais conhecidos, que é o tabagismo, fumo, cujas mortes não abalam os usuários. Você veja que não adiantou muito colocar na caixinha do cigarro as imagens de pessoas desaparecidas, mortas, dos pulmões dilacerados, que as pessoas olham aquilo ali, legal, e fumam do mesmo jeito. Alcoolismo, que hoje em dia é status, é onda, é uma vibe positiva, é legal para muitas pessoas. E o consumo do álcool se mantém elevado mesmo com tanta informação disponível. Aí tem a toxicomania. E aí eu vou destacar para vocês somente 3 tipos, mas são vários tóxicos. Cocaína, heroína e crack. E isso vem mostrando
que nos jovens vem causando muito mal, cada vez mais. E não só os jovens, quase toda a faixa etária que você pesquisar utiliza esse tipo. Gula já é aquele, como está em parênteses ali, que ninguém considera. Primeiro que ninguém acha que come demais, ou que um dia comeu demais. Mas esses exageros, eles nos entopem de várias coisas. Eu vou destacar para vocês aqui somente, por exemplo, metais pesados, açúcares e carnes. Lembrando que, como mostra a imagem, o caminho do meio de Siddhartha Gautama, de Lao Tse, de Confúcio, é o melhor, é o equilíbrio disso tudo. Se você não consegue ser vegetariano ou vegano, equilibre a utilização e o uso, o consumo de cada um desses elementos. Como está ali, ó. Busque o equilíbrio. Mas, além disso, o consumismo dos shoppings sempre lotados. Você não está impedido de comer carne, como não está bloqueado de ir ao shopping. A questão é como você faz uso disso de maneira exagerada. E mais, a sexolatria, que coloca para você a seguinte pergunta: a carne é fraca? Por isso que eu abuso do uso, da execução, da observação, do exagero do sexo? Então, o sexo, perfeito, desde que feito de maneira equilibrada. Observe que o equilíbrio, o caminho do meio, serve para tudo. E um vício que é a dor. Pessoas viciadas em dizer que estão com dor, que estão mal, que se sentem mal, nunca está bom, nunca está bem. Conhece alguém assim? A gente chama isso de Zé das Dores, Maria das Dores. Sempre com dor. Dor física, dor moral, dor psicológica, dor imaginária, dor. OBS seguidas. OBS 1. Quando eu falo de gula, é importante lembrar que a obesidade é 50% maior hoje do que foi no passado. 2. Quando eu falo dos açúcares, por que eu coloquei açúcar no plural? Porque muita gente, eu mesmo, por exemplo, sou usuário de açúcar demerara e açúcar mascavo. Açúcar é açúcar, tá, gente? Eu não posso abusar do mascavo ou do demerara ou de um outro tipo pensando assim, esse aqui não causa problema. Açúcar é açúcar. O açúcar refinado branco, ele tem algumas coisas que podem fazer pior ao seu organismo, mais mal ao seu organismo. Mas açúcar é açúcar. E esses açúcares são quase tão danosos quanto os primos brancos. Qual é o primo branco do açúcar? Crack, heroína, cocaína. 3. Está aqui, ó. OBS 3, ligado à toxicomania. O uso reiterado de drogas, ele é tão profundo, tão perigoso, que ele afeta aquilo que a gente estudou na última palestra, o quaternário inferior todo. E com a morte após a passagem, a gente vai estudar a morte em breve. Eu creio, se não me engano, que é a palestra 15, a partir da próxima. Após a morte, após a passagem, há consequências graves, profundas para aqueles que usam droga, para aqueles que se viciam de qualquer tipo, inclusive abstinência. Você chega do lado de lá querendo sexo, querendo comer doce, querendo cheirar uma cocaína, querendo fumar, querendo beber, porque a sensação do corpo físico não leva embora aquilo que você achava que somente o físico utilizava. E aí temos tantas observações que temos uma observação asterisco. Aí é algo que eu até já falei, ó, que eu destaco da carne, e muita gente fala sobre isso, porque nem todo mundo consegue, por questões financeiras, por adequação, por cultura, por tradição, não consegue deixar de comer carne. Ou não quer fazê-lo. A questão é o equilíbrio. Não deveria haver censura, porque nós também temos uma tendência a sempre censurar. Se eu sou vegano, eu censuro o comedor de carne como se ele fosse um monstro.
E às vezes eu sou vegano, mas os meus outros comportamentos não são tão legais. Então, censurar o outro, julgar o outro também não é correto. E o limite para cada um desses usos é o bom senso, sempre. É claro que cocaína, heroína e crack, gente, não tem bom senso, né? Não há bom senso que permita você. O uso do cigarro também, difícil o bom senso. Tem gente que bebe, que fala que bebe socialmente. Se realmente for muito eventual, pode ser que não gere tanto problema. Por isso, o bom senso. Use os alimentos, o sexo, com bom senso. O desregramento é o caminho para o grande problema do vício. E aí eu chego no tecnológico, que é o segundo tipo. Aí eu já mostro logo a imagem, que é um encabrestamento tecnológico. As pessoas estão tão encabrestadas que não conseguem mais largar os jogos, os vícios, o sexo. Várias das coisas que eu falei no anterior entram por aqui. Internet e tecnologias, em geral, são muito bons. Mas as redes sociais, elas dão popularidade. E o viciado no tempo livre é conduzido aos celulares, às compras online e aos jogos de última geração, sendo eles dos jogos de azar aos jogos de guerra. Eu sou professor, eu atuo no município, no estado e no particular. Eu tenho alunos que não conseguem largar o jogo, não conseguem largar o celular, não conseguem largar a consulta ao Instagram, ao YouTube, ao Zap, ao Facebook, ao que for. Celulares, ó. Quando eu falo de celulares, certos problemas de coluna, principalmente cervical, vêm crescendo nas últimas décadas, estão atrelados à posição. Você fica machucando a coluna cervical. Não é por minutos mais, são horas, às vezes dias, que a criança repete aquele ato. Quando eu falo de jogos, observe como hoje as pessoas jogam em todos os lugares, das clínicas com a placa de silêncio à sua frente, até as academias e escolas, como eu acabei de exemplificar. Vamos aprofundar esse mau uso da internet? Observe como, às vezes, em casa, as pessoas do mesmo ambiente conversam pelo Zap. No trabalho, há pesquisas que comprovam como há enorme distração online, e isso vem crescendo. Com os amigos, tantos exemplos de você numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, num piquenique ao ar livre, todo mundo online, e às vezes conversando online. E isso sem me aprofundar na questão da IA. Eu venho falando um pouco das IAs autônomas, em outras palestras, e principalmente no canal fechado, que é o Clube de Membros, e ainda vou trazer o que virá por aí com as novas tecnologias que apresentarão as novas IAs, que fazem parte do futuro da humanidade, que é aquela etapa, da próxima etapa, perdão por repetição da etapa, que é, além do humano, você vai estar numa fase muito mais tecnológica. E ao migrar, ao fundir com a tecnologia, você precisa refazer essa visão que você tem sobre tecnologia. É o que a gente chama de transhumanismo, que está começando já, ainda de maneira lenta, mas que vai se ampliar cada vez mais. Terceiro tipo é o vício moral. É aquele que também ninguém avalia como sendo vício. Aí eu destaco aqui a maledicência. E a imagem é de como é feita essa maledicência. As pessoas inteligentes falam sobre ideias. As pessoas comuns falam sobre coisas. E as pessoas medíocres falam uma das outras. Daí, os haters. Já viram como em todos os canais que eu citei anteriormente das redes, você pode ter um assunto, um estudo, uma palestra, e as pessoas, já de graça,
em geral, sem entender daquele assunto nada, já odeiam você e já entram no chat para ofender você sem motivo algum. E aí eu vou insistir com isso, ó. Como é fácil falar do outro. E eu me avalio, eu me julgo, eu paro para pensar em mim como sendo alguém assim. E aí, quais são os vícios morais, professor? Orgulho, vaidade, inveja, avareza, impaciência, intolerância. Só para citar os principais, né, gente? Em todos temos mais esse e menos aquele. Ah, não, eu não tenho nada disso. Tá bom. Então, que assim seja. Procure se reavaliar sempre. 2, ó, continuando. E o vilão, quando eu falo aqui de todos os tipos, não para o moral só, mas todos os tipos, até o que virá ainda. O vilão nunca é o produto envolvido. O vilão não é o álcool, não é a internet, não é um produto químico. O álcool serve para muita coisa, a internet também, e todos eles servem. Até o que acabou virando droga era originalmente uma planta, uma raiz, um arbusto. A gente desencaminhou aquilo para um mau uso. O vilão nunca é esse produto. Havendo um bom uso para ele, é isso que eu devo realizar. Os usos indevidos, sim, é que vem influenciando até mesmo os relacionamentos daquele usuário com o seu entorno. Quantos casamentos e relacionamentos são comprovadamente destruídos por vícios? E volto a reiterar, o viciado nem sempre foi ou está influenciado. É responsabilidade dele. Vários obsessores em centros espíritas falam que só se instalaram ali após a pessoa ter demonstrado tamanha fragilidade e ter atraído pelo som, pela imagem, pelo cheiro, pela presença de um vício. Tá? O quarto tipo de vício, que é o vício psíquico. Esses, então, assim como os outros que eu falei, ninguém considera mesmo. Primeiro, apego. Apego a quê, professor? Às fórmulas, às verdades, aos conceitos e às certezas. Aquelas certezas que eu falo para vocês sempre, que levam ao nosso viés de confirmação. Tudo isso as pessoas colecionam e que deixam esses seres felizes na ignorância. Lembra da ignorância confiante? Eu falo para você daquele que louva, daquele que reza, daquele que ora de maneira cega. Outro vício psíquico, o desequilíbrio psicológico, onde o foco único desse ser é o ego. Ele está tão centrado nele mesmo, ele se acredita tanto que ele não olha mais nada à sua volta. A inércia, também chamada de preguiça, que produz prisioneiros na própria zona de conforto, gerando a dificuldade em promover qualquer possível mudança. E o medo, simples sensação de medo, a simples sensação de medo desorganiza o ser, não permitindo o seu desenvolvimento. E aqui se destaca o eterno medo da morte. Lembra que já falamos sobre isso? Mas há o medo de aprender, o medo de estudar, o medo da mudança, o medo de ir além. Quantas pessoas você ouve falar assim, ah, não, esse assunto não dá para mim. Ah, esse livro é muito pesado. Esse livro é muito grosso. Tem muita letra. Letra pequena. As desculpas, elas vão se multiplicando. E aí, o seu cérebro, como está aqui, ó, com as engrenagens lá dentro, sem conseguir sair desse novelo, cheio de medo, ditas certezas, pseudo-certezas, numa inércia profunda e pensando só em você. Lá embaixo, ó, a OBS 1 está em medo, inércia, apego, desequilíbrio,
ignorância, são todos eles venenos que impedem a humanidade de descobrir os potenciais de si mesma e ainda de reconstruir ou de construir algo novo ou de se reconstruir. O condicionamento mental. Aqui o cérebro, com aquelas duas divisões. A mente fechada é aquela mente que reclama, alega ser impossível. A mente que paralisa, sofre com a opinião alheia. O medo a controla. A mente aberta aprende, resolve, vai em frente, aceita críticas, lida com esse medo. O que é o condicionamento mental? Muitos alegam só funcionar após a droga. Tem que dar um trago, tem que dar uma bebidinha, tem que dar um pitaco. O dom, a ideia, a inspiração, a intuição, a habilidade, ela é inerente ao ser, à essência do ser. E não necessita de combustível tóxico. Pois se não fosse assim, bastaria ministrar droga a um ser limitado para capacitar esse ser. Mas caso você precise de acréscimo, estude, leia, medite, respire ou assista a algo edificante. Isso pode ser um acréscimo. Trabalhando sobre vício um pouquinho mais, o mau exemplo do estímulo aos vícios pode até despertar desejo em quem traz a tendência de outra existência, mas dificilmente afetará os seres comprometidos com um projeto ou uma tarefa planetária naquela existência. E há até os seres que extirpam os genes malignos. Além dos avatares, enviados e emissários que fazem isso com certa frequência, já há pesquisas que mostram que determinadas pessoas têm uma tendência ao não vício. Por isso que você vê alguns seres usando uma coisa ou outra e não se viciando. Claro, não abuse, não insista, mas há seres que vêm geneticamente programados, preparados ou têm adequações que favorecem a sua não viciação em álcool. Essa passagem é de Siddhartha e é muito interessante para que nós avaliemos a profundidade dela. Nunca seja prisioneiro do seu passado. Pessoas que têm medo, que se prendem ao que aconteceu, ao que houve, aquelas pessoas que não perdoam, que não deixam ir, que não vão além. Tudo que já aconteceu com você foi apenas uma lição. Não foi uma sentença de prisão perpétua. Quantos de nós estamos aprisionados num passado ou em vários passados? Kamsham. Jai Jai Shiva, Shiva, cara. Jai Jai Shiva, Shiva, cara. Hareu, Hareu, cara. Hare, Om, cara. Assim é. Assim está. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço para a terra amiga. Vamos tentar hypar esse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Passe o link do nosso canal adiante. E, caso você tenha uma dúvida, ainda mais sobre esse assunto, não pense que é uma dúvida boba que não deve ser colocada. Coloque para mim. Quem sabe a gente pode conversar um pouquinho mais e debater sobre esse assunto, tentando esclarecer a sua possível dúvida. Até o nosso próximo.